Recebo agora aqui com a gente a presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Neiva Ribeiro, eu vou até aí te cumprimentar. Como é que você está, querida? Tudo bem? Corrida como sempre. Que ótimo. Acabamos de vir de uma mesa de negociação com a FENABAN, mesa de saúde, que a gente foi discutir saúde e condições de trabalho dos bancários, como prevenir o adoecimento da categoria e uma série de questões importantes para nós. E vim correndo aqui para participar do teu programa. Muito bem. Você sabe que de manhã eu liguei para a Neiva para a gente confirmar. Ela virou para mim e falou assim, não, ok, eu chego lá tal hora, tal, deixa eu desligar aqui que eu estou entrando numa negociação. Eu falei, deixa eu mandar boas energias aqui então, porque negociação não é uma coisa fácil de se fazer não, né? Você sabe, eu não sei se vocês sabem, eu tive com a Neiva no Conversa Sem Curva no programa e eu descobri coisa que eu não sabia, por isso que eu quero falar para vocês, que da executiva do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, qual a Neiva é a presidenta, são 10 mulheres. Somos 12, 10 mulheres de 12 executivos e executivas. Se mete para tu ver só o que acontece. Muito bem. E como é que tá? Eu venho falando aqui sempre, que quando a gente estreasse o TVT News segunda edição, e o primeiro também, a gente conversando aqui na TV, falou, olha, a gente precisa, né, ter espaço, abrir espaço para os trabalhadores e trabalhadoras, sabe? A gente falar, né, as questões dos interesses, né, e da nossa perspectiva, porque a gente ouve muita imprensa, a grande imprensa, Neiva, e é sempre da perspectiva que é aquela mesma da propaganda do mundo ocidental, sabe? Então, assim, logo quando a gente definiu aqui e eu vim para o TVT News, eu falei, não, a gente vai ter que falar bastante com esse pessoal. Eu queria que você fizesse, na verdade, uma prestação de contas. Como é que foi a semana? Olha, essa semana foi... Bom, primeiro, a iniciativa da TVT é excelente, porque a TV dos Trabalhadores precisa de falar do mundo do trabalho e a grande mídia, como você citou, ela não fala, ela omite que nós... Todo mundo que não é herdeiro, como a gente conversou no outro programa, todo mundo que vive do trabalho, precisa de ter um trabalho digno, tem que ter remuneração, tem que ter condições de trabalho dignas, decentes, e tem que ter um Estado que regule essas condições de trabalho e que garanta políticas públicas para você viver numa sociedade decente, né? Se você não é herdeiro, não vive de renda, você precisa disso. Você é trabalhador, ponto. Você pode ser CLT, você pode ser... PJ, como agora a gente teve aquele debate da pejotização que está lá para o Gilmar Mendes julgar, e a gente está preocupadíssimo porque ele cessou todos os processos, né, tanto individuais como coletivos, e se ele decidir que pejotização pode, então acabou de vez a CLT e toda a nossa luta de organização e defesa do trabalho. O Gilmar Mendes, está com o Gilmar Mendes. Então, eu acho importante as pessoas saberem que tudo que é relação de trabalho, a gente precisa de se organizar e precisa de lutar para garantir que os direitos sejam preservados, porque os empresários, os grandes empresários, os super ricos, eles também se organizam, né? Eu vim de uma negociação agora, estava lá o Comando Nacional dos Bancários, eu e a Juvande e outros companheiros de todo o Brasil para discutir as questões do adoecimento na categoria bancária e outras questões de melhoria do sistema de saúde em geral. E está do outro lado, representando o Sindicato dos Trabalhadores, e do outro lado está a FENABAN, que é o Sindicato dos Bancos. Então, se na grande mídia as pessoas demonizam o Sindicato de Trabalhadores, os movimentos sociais reivindicam direitos por terra, moradia, direitos iguais, igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre pessoas do mesmo sexo e outros direitos que são, né, humanos, as pessoas não... a grande mídia não fica o tempo todo dizendo que também tem sindicato empresarial, né? Tem da indústria, dos bancos e tal. Eles se organizam para defender os direitos deles. E está tudo bem. Quando o trabalhador se organiza para defender os direitos dele, aí tem coisa errada. Não, e eles reduzem sempre a questão salarial. Né? Isso é uma pegadinha, né? Eu entendo como pegadinha, porque eu fico vendo e falo, não, o sindicato fica perturbando porque quer aumento de salário, reduz só aí. Óbvio que sim, mas tem outras coisas.
né, que vocês estão trabalhando. Por exemplo, você citou agora essa questão da saúde do trabalho, isso é fundamental, os dados são alarmantes. Vira e mexe, eu me deparo com alguns dados e falo, gente, olha o que tem de pessoas com problemas na saúde mental, esse mundo tecnológico e a pressão, a polarização, né, a gente pode chamar como quiser, mas esse mundo acelerado tem levado muita gente, né, a problemas de saúde mental. Sim, é muito estresse, burnout, é uma série de doenças que os técnicos chamam de psicossomáticas, né? Doenças, síndrome do pânico, burnout, ainda mais a gente que trabalha com metas, né? Os bancários trabalham com metas que não são discutidas entre os trabalhadores e o sindicato, os trabalhadores, eles não participam da construção daquela meta. Então, vem de cima para baixo e fala, ó, amanhã você vai ter que vender tanto. E aquilo, essa meta sempre vai dobrando, triplicando, quadruplicando, e você fica o tempo todo pensando, caramba, se eu não bater a meta, eu não recebo. Aquilo cria um estresse, cria uma tensão, uma pressão muito complicada. E tem dados da Organização Mundial da Saúde, a gente tem dados do INSS, o sindicato, a Contraf, faz todo ano consulta aos trabalhadores, e a gente tem lá os dados que são alarmantes. Os sindicatos bancários de São Paulo recebem os trabalhadores aqui na sede, então, se você tiver com algum problema de saúde, quiser conversar com um dirigente, precisar de atendimento, tanto no site do sindicato quanto lá na sede, nas regionais. Aqui na Paulista também tem uma sede do sindicato, tem uma regional. A gente está lá para conversar, mas é um problema que, como você falou, que é uma epidemia já. Porque você está o tempo todo ligado, você está o tempo todo online, atento, né? Aquela coisa da economia da atenção, e você tem que estar o tempo todo competindo para a tua sobrevivência. Exato. Isso é uma coisa horrível. E não é à toa que hoje tem um movimento forte na sociedade pela jornada 6x1, né? Por uma nova... Eu queria te perguntar sobre isso e também o seguinte, Pela escala, né? Eu sou de uma época, presidenta Neiva, que era um orgulho ser CLT. A carteira de trabalho era uma coisa que a gente... Assim, eu lembro a primeira carteira de trabalho que eu tirei, que eu peguei ela, falei, gente, e era, acima de tudo, ela te dava cidadania, ela te incluía como trabalhador, porque naquela época, né, as pessoas diziam o seguinte, você não trabalha, é vagabundo. Então a carteira de trabalho, mesmo que ela tivesse vazia, já te colocava num lugar, né, e para além disso, todos os direitos que vêm, né, na sequência com a CLT. Hoje em dia, a gente, né, infelizmente, essas redes sociais usadas nessa perspectiva de confundir as pessoas, e principalmente, fundamentalmente na campanha agora, que o Pablo Marçal demonizou a carteira de trabalho, sabe? A gente tem uma disputa que às vezes eu fico pensando, tem essa questão mesmo das pessoas, eu prefiro ser empreendedor, etc., né? Ou é uma questão mais imposta numa perspectiva de preconceito mesmo? Olha só, você falou a carteira trabalho em si, que tem todo esse significado, né, de dignidade, de você ter um lugar, né, você vai ter condição de sustentar sua família, você vai ter condição de comprar coisas, né, de sobrevivência, né? E todos os direitos que vêm por trás da CLT, já é um outro debate que a gente vai fazer, tem toda uma luta social, uma luta política dos trabalhadores, né, desde o começo do século, para conseguir chegar nessa consolidação das leis trabalhistas, do trabalho. A gente falou isso no outro programa, a gente fez um corte, e esse corte, eu recebi muitos comentários sobre isso, porque a gente comentou que a CLT está virando chacota, né? Mas isso faz parte do projeto neoliberal e faz parte de um projeto de ataque ao trabalho, ataque a essa proteção ao trabalho. Qual que é o melhor trabalho para o trabalhador? Aquele que garanta o seu sustento, a sua segurança, a sua moradia, o seu lazer, que garanta que você possa ter uma tranquilidade quando você estiver mais velho, que você possa se cuidar quando você estiver adoecido, que você possa enterrar os mortos quando alguém partir. Esse é o trabalho decente. Então, ele pode ser CLT, ele pode ser o empreendedor, ele pode chamar qualquer coisa. Mas ele tem que te dar direitos, te dar decência. Ele não pode ser um trabalho que você trabalhe 18 horas por dia, todos os dias da semana, e você acha que você é empreendedor de você mesmo. E a tua empresa, a tua plataforma,
que te contrata, ela é bilionária, os acionistas são bilionários, os acionistas não pagam impostos e você se acha empreendedor. Isso é uma falácia. Então, assim, o pessoal falou muito, mas você é CLT, você tem patrão, você tem bater cartão, o patrão é chato. A gente defende o trabalho decente. E a gente, se as pessoas tivessem de verdade a oportunidade de abrir o próprio negócio e vender as coisas, ou trabalhar por si próprio, sim, tendo direito ao seu descanso, tendo direito à sua previdência, e tendo direito a uma vida digna, tudo bem, mas o problema é que não é verdade. Quem vai ser empreendedor é um grupo pequeno de pessoas, geralmente herdeiros, né, que já estão na terceira geração de herdeiros, sim, que nunca trabalharam, não produzem nada, mas criaram uma teoria da meritocracia e criaram uma teoria de que... Nossa, esses dias eu vi um desses coaches dizendo: não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Aí começando a mostrar as pessoas cortando cana, as pessoas na agricultura, a pessoa levantando um prédio. Se você tem 14 horas de trabalho, que é um trabalho decente, remunerado, que sim, você tenha folga, né? Aí tudo dar para discutir, mas eles querem exploração mascarada de empreendedorismo. E aí a gente é contra, tanto no sindicato, né, e quanto qualquer organização social que entenda que a exploração do trabalhador não está correta, não desenvolve o país, não desenvolve o ser humano, não desenvolve riqueza para ninguém, só para um grupo pequeno de 1% da população que já detém todo o poder econômico, detém o poder político e detém o poder cultural, porque fica colocando isso na tua cabeça, né? Desde pequeno, vai ser empreendedor. Todo mundo queria ser empreendedor. Sim. Se fosse de uma forma de verdade, né? Tranquila. Claro. Quem que não quer ter uma vida boa? Todos nós queremos. Exatamente. Todo mundo quer ser o comunista de iPhone, né? A referência boa. Não é boa? A referência de empreendedor para eles é uma coisa muito... surreal, que o cara tira foto com aqueles carros que valem 2 milhões de reais, né? E aí ele tira foto e fala, não, eu sou empreendedor. Ele falou assim, você está sugerindo que se a gente trabalhar por 14 horas por dia, a gente vai comprar um carro de 2 milhões? Então, assim, é uma... Agora, eu queria falar sobre a escala 6x1, porque... escala, eu sempre me confundo, é escala 6x1, não é jornada. Às vezes eu vejo as pessoas falarem, a escala 6x1, tal, mas não sei o quê, porque é normal. Aí eu me lembro, eu trabalhei muito nessa escala. Então, assim, eu me lembro de sábado, né? Você trabalha... A escala 6x1 é o seguinte, você trabalha 6 dias e folga 1, tá? Então, eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu tinha amigo que ia jogar futebol, que ia pro churrasco, que ia para não sei o quê. 6 dias, 8 horas por dia, 8 né? horas por dia. Ou 9, ou 10. Aí, bom, chega no domingo, você está acabado. Você trabalhou, você não tem nem... Isso vai acumulando e você vai perdendo a convivência com os teus filhos, com a tua companheira ou companheiro, com a tua família. Você vira uma máquina de trabalho. Então, assim, depois, quando eu comecei a trabalhar, eu acho que o primeiro emprego que eu fui para trabalhar de segunda a sexta, eu falei, cara, que maravilha que é isso. Você tem 2 dias para você, aí sim você se recupera. E eu, falando aqui, pensando em mim, lógico que eu produzia muito mais descansando no sábado e no domingo, com essa escala 5x2. Como é que está esse debate aí? Porque na categoria de vocês, como é que funciona? Já né? A gente trabalha segunda a sexta, temos o sábado e domingo remunerado. É uma discussão que está sendo, inclusive, muito combatida, porque várias vezes nós vamos lá para Brasília fazer atividade, fazer marchas para dizer o seguinte, não mexa na jornada dos bancários, porque tem deputados que colocam projetos de lei tentando mexer no trabalho aos sábados, para mexer na nossa jornada, porque diz que as pessoas precisam de ir ao banco aos sábados. Aí você viu aqui na Paulista, a Paulista até tem mais, né? Mas na periferia você já não vê mais nenhuma agência, fecharam todas, né? Sim. Tudo indo para o digital. Mas tinha lá um deputado que queria que a gente mexa na nossa jornada. O sindicato lutou, mobilizou com a CUT, fez muitas com as centrais sindicais que, né, os bancários participam, e a gente tirou esse projeto de discussão. Mas você falou a gente tem uma campanha antiga que chamava Bancário Não é Máquina, né? Mesmo até a máquina precisa de descansar, né? Claro. De manutenção. Ninguém aguenta. A gente não trabalha que nem máquina, a gente trabalha como ser humano. O ser humano precisa de ter tempo para descansar, para ter relações interpessoais, para ler, para estudar, para descansar, para dançar, para se divertir, para tudo. Para não fazer nada, o ócio Para não fazer nada, é importante. Dormir, né? Você precisa de dormir bem. E
quando você olha esses coachings falando das coisas que eles fazem, lá na listinha deles está, você tem que dormir 8 horas por dia, tranquilamente, senão seu corpo não descansa, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma jornada que garanta o descanso, né, que a nossa recomposição. Sim. E você precisa de tempo para você organizar a sua vida, você precisa de comprar comida, você precisa de fazer comida, você precisa de lavar a tua roupa, você precisa de limpar a tua casa, você precisa de cuidar do seu gato, da sua família, do seu filho, você precisa de cuidar de você, né? E a gente já trabalha 6 horas, a nossa jornada é de 6 horas, e nós temos uma reivindicação de trabalhar 4 dias por semana. E nós levamos para a mesa de negociação na última campanha nacional, e nós levamos vários dados, inclusive alguns projetos pilotos que foram feitos aqui no Brasil e fora do Brasil, que mostram que as empresas que implementaram a jornada de 4 dias, ela aumentou a produtividade, porque as pessoas trabalham mais felizes, sim, elas trabalham mais tranquilas, então você vai fazer sua compra, guarda sua compra, sim, congela, sei lá, você organiza a sua vida. Uhum. Você descansa, você dorme, você se revigora, você consegue organizar sua jornada. Então, a gente levou isso para a mesa de negociação e a gente mostrou com vários dados que é possível, aumenta a produtividade, diminui o adoecimento, gera mais empregos, isso também reflete mais impostos para o governo. Então, é uma medida que, se fosse testada, todo mundo ganhava, porque o sistema público de saúde também economizava, porque as pessoas adoeceriam menos estresse, menos remédio. Enfim, é um ganho para toda a sociedade, mas é um debate que a gente tem que fazer. E quem faz esse debate? O sindicato. E quem combate o sindicato? Todo mundo que é contrário, todo mundo não, quem tem o poder de determinar, quem emprega, né, na verdade. Porque o que está discutindo no Brasil hoje, a gente tem uma das economias, uma das sociedades aí que tem os teóricos falam, né, um capitalismo tardio, né, já se falou muito disso. A gente tem uma cultura escravocrata, né? Sim, então, a nossa elite aqui, elite financeira, ela quer que a gente seja trabalhador escravizado, sem direito. Não é à toa que... Eu adoro a Neiva por causa disso. Ela fala, não, porque a elite financeira. Porque a elite mesmo é Gilberto Gil, é Chico. Exatamente. Né? Aliás, já foi ver o Gil já? Não fui ainda. Eu quero ir ao Rio, porque agora São Paulo já era, né? Eu quero ir ao Rio. Não posso te falar nada aqui. Não posso nem te falar nada. Neiva, adorei a nossa conversa. Nós falamos de escala 6x1 aqui, falamos sobre meritocracia, que isso é fundamental. Eu quero... toda semana, alguém do sindicato, eu sei que sua agenda é apertada, às vezes você viaja e tal, mas é muito importante a gente conversar sobre esses temas, sobre saúde no trabalho, porque, como você falou, tem uma epidemia, e isso, sabe, a próxima quadra da história vai cobrar a gente agora. Né? Então, é fundamental o trabalho de vocês e a gente conscientizar as pessoas. Olha, se eu puder, eu venho com o maior prazer. Adoro, né? Estar aqui é muito bom, adoro estar aqui na TVT, o pessoal me recebe muito bem. Sim. Muito obrigada. A gente realmente tem uma agenda muito lotada. A semana que vem, por exemplo, dia 28, nós estamos em Brasília, numa reunião do Comando Nacional dos Bancários, um seminário ampliado para a gente discutir justiça tributária. Nós vamos receber lá, acho que o ministro... Márcio Macedo e outras pessoas que vão conversar conosco e ajudar também a gente fazer esse debate de como que a gente consegue garantir que o imposto de renda, quem ganha até 5 mil tenha isenção, que a gente consiga avançar nessa questão talvez de ter isenção total na nossa PLR dos bancários. Nós temos a pauta da classe trabalhadora que nós vamos atualizar numa plenária da classe trabalhadora e vamos entregar no dia 29, terça-feira, presidente Lula, presidente da Câmara, do Senado, vamos lá, porque a gente quer justiça tributária, a gente quer redução da jornada sem redução de salário, a gente quer regulamentação do sistema financeiro para que a gente possa ter o sistema financeiro forte, organizado, mas com trabalho contratado, né? Com os bancários sendo bancários, com o Banco Central fiscalizando. A gente não quer permitir que essa questão da pejotização prevaleça, tem que ter trabalho contratado, a população vai agradecer. Quem está aí com essa história de eu não quero CLT, vai agradecer depois. Não, e se tiverem outras formas de trabalho que garantam a sobrevivência, o direito
e todas essas questões dignas para os trabalhadores, o sindicato vai conversar, vai organizar e vai apoiar. Mas o que a gente não vai apoiar é que você pegue uma discussão, crie na população uma mentira de que todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai ter um negócio e vai ganhar muito dinheiro. Então tem que rejeitar o trabalho formal ou o trabalho registrado, né, como falava na nossa época. Registrado. Porque aí você tem INSS, você tem a férias, você tem a previdência, o governo também tem impostos, né, dessa regulamentação. Eu rezo então, com os entregadores todo dia, sabia? Sim, toda vez que eu vejo o entregador passando de moto, eu falo, cara, Deus protege esse menino, se quebrar a perna, tá morto. Quando eu ouço que a pessoa vai entregar a comida e alguém fala, sobe, então eu vou te dar um tiro, vou te bater, eu fico muito chateada. Porque é um absurdo isso. Então, não é uma briga CLT versus isso, não. É assim, trabalhador tem que ter direito a uma vida digna. É isso. E o sindicato tem que fazer parte dessa discussão, seja com o empregador, seja com o Estado. E nós estamos à disposição para isso. Muito bem. Eu agora já fiquei animado, porque é o seguinte, vocês ouviram aí, né? Dia 28, segunda-feira, o Comando Nacional dos Bancários. Olha só o título. Lá no Sindicato de Brasília. Você já fala assim, caramba, o Comando Nacional. Neiva, querida, muito obrigada, viu? Obrigado. Sempre Sucesso, um prazer conversar com você. Muito obrigado. Eu quero ver se semana que vem a gente acompanha toda essa questão ao vivo aqui. A gente vai falando. Ser muito legal. Você entra de Brasília aqui com a gente. O TBT News, primeira edição também, às 10h30 com a Thalita Galli também. À tarde, vamos conversando para a gente ir acompanhando. Isso é ótimo. Todo o pessoal do sindicato vai estar por lá, Juvândia, um abraço para o Rodrigo Brito, um abraço para o Eduardo Araújo, que é o presidente do Sindicato de Brasília, para o Rodrigo, presidente da CUT Distrito Federal. Vou estar com esse pessoal lá. Vamos pôr esse pessoal no ar aqui também. Vamos embora. Tá bom. Um beijo grande. Bom final de semana para você.